Fala pessoal, aqui é o Joca novamente para mais um vídeo da nossa série de tomografia de crânio. Agora, nós vamos falar sobre um tema muito importante também, principalmente na investigação das cefaleias, que é a avaliação para pesquisa de trombose venosa cerebral. Esse assunto já foi tema de tópico lá no nosso guia TVC, que a gente revisou completamente a nova diretriz de trombose venosa cerebral, mas nesse vídeo a gente vai focar nos aspectos de imagem. Vamos nessa? Para começar, a gente principalmente vai aprender um pouco melhor, reconhecer um pouco melhor a anatomia do sistema venoso do nosso cérebro. Então, aqui nesse esquema, a gente tem as principais estruturas. Então, vamos reconhecer uma a uma. Primeiramente, a gente tem as veias corticais, né, que circundam o encéfalo como um todo, mas as principais estruturas venosas vão ser os seios venosos. E aqui a gente tem o principal seio, um dos principais seios venosos, que é o seio sagital superior, que ele é formado, todos os seios venosos, eles são formados por invaginações da dura mater, e esse é formado pela invaginação que vai dar origem à foice do cérebro, e ele é o seio sagital superior. A gente tem também, prosseguindo, o seio reto, que vai ser responsável pela drenagem do seio sagital inferior, que está logo acima dele, e que vai, junto do seio sagital superior, formar a confluência dos seios, também chamada de tórcula. Aqui, prosseguindo, a gente tem os seios transversos, que vão também sair ali da tórcula e vão acompanhar a região da tenda do cerebelo. Eles continuam virando o seio sigmoide, que a gente já viu também em outras aulas, que ele é a última parte de seio venoso antes de formar a veia jugular interna, que a gente também consegue identificar aqui no nosso esquema. A gente vai identificar todas essas estruturas no nosso exame de imagem. E aqui, o exame de imagem principal vai ser a angiotomografia venosa. Ou seja, quando a gente pede uma angiotomografia, a gente pede um exame de tomografia com injeção de contraste. E a gente faz a aquisição das imagens, ou seja, a gente tira as nossas fotografias no momento em que esse contraste está passando pelos vasos. Se a gente quer uma angiotomografia arterial, a gente tira essa foto, faz a aquisição da imagem no momento que o contraste está passando pelas artérias. E a angiotomografia venosa, quando esse contraste está passando pelas veias, ou seja, a gente injeta o contraste e espera um tempinho para esse contraste passar pelas artérias e começar a voltar pelas veias. E aí sim nós fazemos a aquisição da imagem, a gente vai ver um pouquinho como é que é o aspecto desse exame. Então a gente vai passando aqui e a gente vê que o contraste ele é hiperdenso, ou seja, aparece mais branco na imagem. E aqui a gente já tem a nossa primeira estrutura, assinalada em amarelo, que é o seio sagital superior. A gente viu que ele é uma estrutura bem mais alta, né, na alta convexidade, e é o primeiro seio que a gente avista quando a gente olha o exame de cima para baixo. Passando um pouquinho mais, o seio sagital superior, ele vai ser representado como um pontinho ali na parte posterior do crânio, como assinalado em amarelo para a gente. Descendo um pouquinho mais, ele continua sendo visível, e aqui, um pouquinho mais à frente dele, a gente começa a ver o seio reto, que nos cortes axiais, nós vamos ver ele sempre com um pontinho se aproximando do seio sagital superior até formar a confluência dos seios. Aqui, quando a gente for ver o corte sagital, a gente consegue ver o seio reto um pouco mais, com um pouco melhor de definição, porque ele, pela inclinação, no corte axial a gente não consegue pegar um corte muito longitudinal dele. Então aqui a gente vê ele com um pontinho, nesse pontinho assinalado em branco aí pra gente. Continuando, a gente começa a ver nesse corte aqui na altura das órbitas também, a gente consegue ver o seio cavernoso, que ele fica ao redor da artéria carótida interna. Aqui, o seio cavernoso, ele vai abrigar algumas estruturas importantes, né, como nervos cranianos e artéria carótida interna, que passa por dentro dele, né, na sua porção cavernosa. Isso é bem importante para a gente. E ele é lateral, ele passa ali do lado da célula túrcica, né, que é a estrutura que abriga a nossa hipófise, como a gente já viu também nas outras aulas. Então aqui a gente tem o seio cavernoso assinalado em laranja, a artéria carótida interna em roxo, e ali no meio a célula túrcica, né?
Indo um pouquinho mais para baixo, a gente continua vendo um pouquinho do seio cavernoso e a carótida interna, mais anteriormente, mas agora vamos chamar a atenção para o seio transverso, que é essa estrutura que a gente assinalou em verde aí para nossa identificação. O seio transverso, ele continua até virar o seio sigmoide, né? Nesse outro corte, e logo vai virar a veia jugular interna, como a gente consegue identificar aí bem facilmente na imagem. Aqui no seio sagital, a gente tem algumas estruturas que nós já identificamos nos outros cortes, mas é importante nesse seio sagital, nesse corte sagital, que é o seio sagital superior e o seio reto. Como a gente falou, eles vão se juntar para formar a tórcula, né, que é a confluência dos seios. E daí originar os seios transversos, que vão virar sigmoides, e a veia jugular interna. Então aqui a gente vai para os principais achados da trombose venosa cerebral. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma tomografia sem contraste e uma angio-TC venosa. Na tomo sem contraste, que a gente vê do nosso lado esquerdo, a gente tem uma estrutura hiperdensa que preenche o seio transverso. A gente lembra, principalmente também da aula de trauma, da aula de AVC, que o trombo na tomografia sem contraste geralmente ele é hiperdenso, porque ele é o resultado de uma contração do sangue e ele tem uma densidade mais elevada. Então aqui nessa TC sem contraste a gente vê um conteúdo hiperdenso preenchendo o seio transverso. Isso dá uma pista para a gente que possa ser um trombo localizado ali. Para identificar com mais certeza, para confirmar a nossa suspeita, a gente pede a angio-TC venosa. E aqui a gente vê principalmente uma falha de enchimento, ou seja, o contraste que eu esperaria ver naquele seio venoso, ele não está preenchendo mais aquele espaço que eu não consigo ver o material hiperdenso dentro do seio transverso. Ou seja, tem uma falha de enchimento que confirma minha suspeita diagnóstica de uma trombose venosa cerebral. Uma coisa importante é a gente diferenciar trombo de granulações aracnoides. Granulações aracnoides são algumas estruturas mais arredondadas que não causam falha de enchimento no seio inteiro. E elas são estruturas que são importantes para a reabsorção de líquor. Elas podem ser vistas em praticamente todos os seios venosos, mas principalmente no seio transverso. Elas podem causar confusão diagnóstica. Sempre devem ser motivo de atenção de diferenciar trombo de granulações aracnoides, tá? Continuando, um outro achado bem relacionado à trombose venosa cerebral são os infartos venosos. Aqui, por exemplo, a gente vê uma tomografia, onde a gente vê uma hipodensidade com um pouco de conteúdo de sangue dentro dela. E está num território que a gente chama que é um território que é não arterial, ou seja, não é um território que é comumente relacionado a um território de uma artéria específica, mas é bem relacionado a áreas de drenagem venosa. Ou seja, que são estruturas mais arredondadas e que são infartos que são causados por aumento da pressão venosa, né, por diminuição da pressão de perfusão, por aumento da pressão venosa. E isso causa com que esses infartos sejam muito mais associados à transformação hemorrágica, como a gente vê nessa imagem. E vai ver alguns outros exemplos também. Continuando, a gente vê também ali a hiperdensidade na tomografia sem contraste, identificando um conteúdo hiperdenso dentro do seio transverso. Continuando aqui, a gente vê agora no seio reto essa hiperdensidade na tomografia sem contraste, também indicando uma trombose desse seio. Ali também do seio reto, agora também relacionado a uma hipodensidade na região nucleocapsular à esquerda, né, que está assinalada por esse asterisco, que é também um infarto venoso. E aqui no corte sagital a gente vê uma coisa bem interessante que é o sinal da corda. Esse sinal da corda é quando o trombo, ou seja, a hiperdensidade que preenche um vaso, está presente numa veia cortical. E aqui a gente vê que o trombo preenche todo o circuito dessa veia e termina com a trombose bem extensa do seio sagital superior, que está assinalado aí com asterisco também para a gente identificar. Quando a gente passa um pouquinho, a gente vê novos infartos venosos, geralmente associados com transformação hemorrágica. Aqui, os territórios de drenagem venosa são diferentes dos territórios arteriais. Lembrar disso que é uma dica muito importante, tá? Passando um pouquinho mais, a gente vê
um outro sinal bem importante. Aqui a gente tem uma TC sem contraste. E na região do seio sagital superior, a gente vê uma hiperdensidade em formato de triângulo. Ou seja, uma hiperdensidade que preenche o seio venoso numa fase sem contraste. Ou seja, se eu tenho uma hiperdensidade numa fase sem contraste, isso chama atenção para ser um trombo. Como eu vou confirmar isso? Eu confirmo isso no meu exame de angiotomografia venosa, que mostra uma falha de enchimento. Prestando bem atenção, quando a gente compara as duas imagens lado a lado, a imagem da esquerda tem uma hiperdensidade que preenche o seio venoso, o seio sagital superior, enquanto a da direita tem uma falha de enchimento central. Ou seja, esses são dois sinais muito importantes. Esses são dois sinais muito importantes. À esquerda, o sinal do delta cheio, que nós vemos na tomografia sem contraste, e à direita, o sinal do delta vazio, que nós vemos na tomografia com contraste, a angiotomografia venosa, tá certo? Passando um pouquinho adiante, a gente também tem duas comparações, uma TC sem contraste e uma angio-TC venosa com contraste na fase venosa, obviamente. À esquerda, na TC sem contraste, o conteúdo hiperdenso no seio reto, na angio-TC venosa, uma falha de enchimento do seio reto, indicando aí pra gente a presença do trombo realmente no seio venoso. É importante lembrar e refrisar que a angiotensão venosa, ou seja, a visualização direta do sistema nervoso, é necessária para confirmar o diagnóstico de TVC na suspeita, quando nós vamos investigar esse paciente. Então, relembrando os principais sinais aqui para a gente, sinal do delta cheio é quando o trombo é hiperdenso na tomografia sem contraste, indicando a presença de trombo ali para a gente no seio sagital superior. O sinal da corda, como a gente viu, é a hiperdensidade preenchendo todo o percurso de uma veia cortical. Os infartos venosos, geralmente associados a territórios não arteriais, com transformação hemorrágica associada, que é bem comum, né? Até 40% dos casos pode ser associado. O sinal do delta vazio, que é visto agora na angiotomografia venosa, como uma falha de enchimento do seio sagital superior. Nessa imagem a gente vê também a presença de outro infarto venoso com transformação hemorrágica no território que não é um território de artéria, um território de drenagem venosa. E as falhas de enchimento que nós vamos procurar em todos os seios venosos aí no nosso exame de angiotomografia. Todas essas imagens foram tiradas do nosso guia TDC, que é o nosso serviço de atualização e revisão em clínica médica, no nosso tópico onde nós destrinchamos toda a diretriz de trombose venosa cerebral de 2024. Então a gente termina aqui o nosso vídeo sobre trombose venosa cerebral. Continua seguindo a gente aqui para mais vídeos e mais aulas sobre tomografia de crânio.